A qualidade de vida de uma pessoa depende da sua capacidade de pensar, de ter novas ideias, de olhar uma situação por diferentes ângulos, diferentes pontos de vista, ou seja, não ficar com a mente estreitada, limitada, fechada como um túnel que só vê uma coisa, só vê um ponto. Quem está dentro do túnel só consegue ver um ponto quando olha para o fim do túnel, só aquele ponto de luz. Não consegue ver mais nada. E muitas pessoas têm visão de túnel. Elas não conseguem enxergar nada mais a não ser uma coisa que entrou em sua cabeça e ela não vê nenhum outro lado. E por isso essa pessoa tende a viver uma vida limitada, uma vida de muitas más decisões, decisões de má qualidade, relacionamentos que não perduram, porque ela não consegue ter uma maleabilidade, uma flexibilidade nas decisões. Você sabe que na vida, em tudo, desde a família até os negócios, em tudo que a gente faz, a gente tem que ter flexibilidade, ser maleável. Você não vai conseguir chegar muito longe se você for uma pessoa muito rígida, muito inflexível, ser uma pessoa que tem somente uma linha de pensamento, de ação. É claro que em certas coisas nós temos de ser bem determinados e fixos naquilo que cremos, o que somos, como princípios, valores, mas no levar a vida, especialmente na solução de problemas, na tomada de decisões, nós precisamos de ter uma mente aberta. Nós precisamos ter uma visão ampla, porque nem tudo que a gente vê é a história completa. Como o famoso exemplo do acidente de trânsito. Se você está numa encruzilhada, onde tem carros vindo dos 4 lados, e de repente acontece um acidente, o sinal muda de cor, e um carro avança e vai, os dois avançam e batem no meio da encruzilhada. E gente nos 4 cantos, nas 4 esquinas, viram um acidente. Se você perguntar para essas pessoas que viram o acidente o que elas viram, cada uma vai dizer uma coisa diferente. Muitos vão dizer coisas parecidas, outros vão dizer coisas completamente diferentes, até contrárias umas às outras. Mas todas viram o mesmo acidente. Qual a diferença? O ponto de vista. O ponto de onde elas viram o acidente. Então, quando a pessoa vai tomar uma decisão, quando ela vai fazer escolhas na sua vida, ela precisa ter a capacidade de olhar um problema em 360 graus. Ela precisa olhar a situação de todos os ângulos e não olhar de um ponto somente. Porque se ela fizer isso, provavelmente ela vai tomar uma decisão errada. Provavelmente. Você já, na rua, por exemplo, estava andando na rua um dia e olhou uma pessoa andando à sua frente, andando na mesma direção que você, mas à sua frente, e você olhou ela por trás e pensou, fulano! Pô, fulano, você até chamou o nome da pessoa, ô fulano! Porque você cria que era aquela pessoa, porque o cabelo dela, a roupa dela, a altura, o biotipo, a maneira de andar, você pensou, é o fulano, é a fulana. E você foi até ela, tocou no ombro ou chamou o nome dela, e quando ela olhou para trás ou quando você olhou para o rosto dela, você viu, ih, não é a pessoa. Já aconteceu com você? Com certeza, já aconteceu comigo, com todo mundo. Isso já aconteceu. Mas por que nós fomos enganados? Porque só tínhamos um ponto de vista. Só estávamos vendo a pessoa por trás. Não tínhamos a visão da frente. Então nós nos enganamos. Agora, reproduza isso para outras áreas da sua vida. Quantas vezes, quantas pessoas tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas, no momento da raiva, no momento da ira, tomada de um sentimento, elas tomam decisões porque elas estão apenas considerando uma coisa. Ora, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 6:12,
ele diz que os limites das pessoas não são as coisas externas, mas os seus afetos. Ele disse: vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Vocês estão restritos pelos próprios afetos. O que é um afeto? O que é um afeto? Se você diz, eu tenho um afeto muito grande por alguém, o que é um afeto? Afeto é um sentimento que você tem, é uma atração, é uma paixão, um amor, um querer bem, é uma afeição que você tem por algo ou alguém. O que acontece quando você tem uma afeição, quando você gosta muito de algo ou alguém? O que acontece? O que acontece é que você não consegue ver defeitos na pessoa ou naquilo. Não é verdade? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Time de futebol. Nós tivemos aí, recentemente o jogo do Flamengo e do Palmeiras na final da Libertadores, no último fim de semana. Se você for perguntar para um flamenguista sobre o time dele, perdeu. Desculpe aí os flamenguistas, desculpe aí botar o dedo na ferida, né? Os flamenguistas estão amargando aí ainda a derrota. Mas, se você for perguntar para um flamenguista sobre o time dele, se ele quer desistir do time agora que o time perdeu a Libertadores, ele vai falar de jeito nenhum. Eu não vou deixar de ser flamenguista porque o meu time perdeu, porque eu fui lá, saí daqui do Brasil, fui lá no... Foi Uruguai o jogo? Foi Uruguai? Foi Uruguai? Hã? Foi no Uruguai o jogo? Foi um país aí, acho que foi no Uruguai. Eu saí daqui, fui lá pro Uruguai, fui lá pro outro país participar e gastei um dinheirão e tal, e tempo, e aí tive a infelicidade de assistir meu time perder. Agora voltei para casa derrotado. Ainda tenho que tolerar a gozação dos meus amigos e parentes. E aí, perdeu, hein? E ainda tem que tolerar o Bispo Renato falando do meu time ainda. Pois é, mas vai ver se você quer deixar de ser flamenguista. Vai ver se você quer mudar de time. Não, o flamenguista não quer mudar de time. Não quer, porque aos olhos dele, o afeto que ele tem pelo time faz com que ele fique cego para qualquer defeito, qualquer falha, e ele minimiza os defeitos, até vê, mas minimiza os defeitos e bota a culpa em outras coisas e pessoas. Quer dizer, exatamente essa sensação, esse sentimento na vida, eu estou falando de uma coisa relativamente simples, até relativamente inofensiva, ainda que muita gente perde a vida por causa de um time de futebol e outras coisas também, que não é totalmente inofensivo assim, mas se você extrapolar isso para outras áreas da vida, você vai entender aqui por que o Espírito Santo, através de Paulo, fala que as pessoas estão limitadas pelos seus afetos. Quer dizer, os afetos, os sentimentos, as emoções, os apegos, as coisas, fazem com que a pessoa tenha uma mente limitada, uma mente travada, fechada. Impossível de entrar ali uma ideia, uma visão ampla, de ela ver um outro ponto de vista. E por isso a vida dela é limitada. Então, eu repito, a sua qualidade de vida depende da sua capacidade de pensar, depende da sua capacidade de abrir a sua mente, de expandir suas ideias, seus pontos de vista, de olhar de outros ângulos. Se você não tem essa capacidade, aliás, você tem, mas se você não desenvolve essa capacidade e, ao contrário, você se entrega às suas paixões, aos seus afetos, né? Porque você fica aí amarrado àquilo que você sente. Não, eu tô certo, né? Quantos casais separam porque a pessoa diz, não, eu tô certo. Ela não quer ver o ponto de vista da outra pessoa. Ela só quer ver o ponto de vista dela mesma. Ela acha que está certa, piamente certa, e a outra está errada. E ela não considera que, às vezes, os dois estão certos dos seus diferentes pontos de vista, como as pessoas que viram um acidente de outros pontos. Ela não considera isso. Ela não abre a sua mente, ela não considera, poxa, de repente eu preciso juntar ao meu ponto de vista o ponto de vista do outro também e ter uma visão mais ampla.
Ela não pensa isso. Não, ela prefere brigar, ficar dias sem falar e depois separar e divorciar e partir para outro relacionamento e maldizer o ex porque o ex foi o culpado, a ex foi ocupada, mas a esta pessoa agora que eu vou me casar, essa sim é certa. Aí ela descobre que só trocou de problema. Só trocou de problema. Que na verdade o problema era ela. É impossível você ter um relacionamento de sucesso se você não tem uma mente aberta, se você não tem inteligência para olhar de vários pontos de vista. E é assim no relacionamento, é assim no trabalho, é assim na fé, é assim em tudo na vida. Se você se entregar às suas paixões, aos seus afetos, aos seus sentimentos, suas emoções, você vai ficar cego, você vai ficar limitado, você vai ser um escravo, especialmente daquelas pessoas que, vendo a sua fraqueza, vão tirar vantagem de você. E se ninguém tirar vantagem de você, o seu coração, as suas emoções, o seu lado emotivo vai tirar vantagem de você, vai fazer de você uma pessoa fraca, incapaz de tomar boas decisões na vida. Então, abra sua mente, considere, use mais a sua razão e menos os seus sentimentos para olhar, para pensar e para decidir as coisas que você precisa fazer na sua vida. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!